realmente muito honrado. Numa entrevista ao jornal União e também nas redes sociais, eu fiz uma brincadeira a respeito da minha relação com o estado da Paraíba, nessa semana. Eu disse que eu tenho uma história de amor tardia, porém fulminante com os paraibanos. É uma história muito interessante, porque em 12 anos como escritor, desde que eu lancei o livro 1808, eu jamais tinha tido a oportunidade de lançar um livro na Paraíba. Por razões quase que inexplicáveis, porque eu lancei o livro em quase todos os estados do Brasil, todos os estados do Nordeste, sem exceção, e por alguma razão misteriosa, não na Paraíba. E aí, como toda história de amor, essa começou também de uma forma muito singela. Logo depois que eu lancei o livro em 1889, recebi uma mensagem do jornalista Heraldo Luiz, da Rádio Integração de Bananeiras, hoje meu querido amigo pessoal, meu irmão de fé. E o Heraldo me fez uma pergunta: você daria uma entrevista para a rádio que eu trabalho? Às vezes as pessoas tendem a achar que o jornalista é um marciano, né, um ser inacessível, ou um escritor. Falei, claro, Heraldo, com o maior prazer. Aí fizemos uma entrevista que teve uma boa repercussão. Em 2017 eu estava fazendo pesquisas em Angola, eu viajei para fazer reportagens sobre escravidão, sobre a história da escravidão, por 12 países na companhia da Carmen, incluindo 8 países africanos. Estava em Angola, o Heraldo me liga de novo, fazemos uma entrevista lá de África, e no final dessa entrevista eu contei ao Heraldo que eu gostaria de visitar algumas comunidades quilombolas no Brasil, que era o que estava faltando. E o Heraldo falou, não, aqui na Paraíba tem umas comunidades muito importantes, tem Cruz da Menina, tem Caiana dos Crioulos. Eu falei, vamos combinar então. Aí vim. E aí começa a história de amor, porque o Heraldo começa a me apresentar por pessoas maravilhosas que eu fui encontrando pela frente. O presidente Ramalho Leite, o Valdir Porfírio, o Jean, e aí depois tivemos aquele café da manhã com os professores e professoras da Universidade Federal da Paraíba. Então, de maneira que hoje eu posso já dizer que eu tenho 1 milhão de amigos na Paraíba, como diria a música do Roberto Carlos. E a consequência é que eu e a Carmen estamos fazendo uma turnê de lançamento desse novo livro. Lançamos o primeiro da Bienal do Rio de Janeiro, no começo de setembro, e aí saímos viajando pelo Brasil. Já fizemos 12 estados, 26 cidades, 30 eventos, mas nenhum estado teve uma quantidade de lançamentos tão numerosa quanto a Paraíba. São 4, nem mesmo no estado do Paraná teve tantos, lá foram 3. Então, eu acho que a entrega deste diploma hoje simboliza essa nossa relação amorosa, né? De encantamento com o estado que me acolheu de forma muito generosa. Aprendi muito, descobri novos caminhos para o meu trabalho de pesquisador, de repórter, de historiador. Muitas das informações que eu encontrei aqui na Paraíba, sugestões de bibliografia, de fontes, de histórias que eu simplesmente desconhecia, eu já começo a incorporar no meu trabalho, nessa trilogia que eu estou escrevendo a respeito da história da escravidão do Brasil. Eu sou um jornalista, trabalho nessa profissão há 42 anos, sempre gostei muito de ser repórter, editor, e em 2007 aconteceu uma curiosa coincidência de destinos, né? Uma paixão paralela que eu tinha até então, paralela ao jornalismo, pelo estudo da história do Brasil, se encontrou com a minha atividade principal. E o resultado foi o livro 1808, que eu lancei em 2007, nas vésperas de uma grande efeméride, que eram os 200 anos da chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro. Um livro-reportagem, ou seja, combinando pesquisa em museus, em bibliotecas, em universidades, em fontes de referência, com o olhar de um jornalista. Achava que estava fazendo uma boa reportagem, porque fazia já 30 anos, naquela época, que eu exercia essa profissão. Mas nunca, nem nos meus sonhos mais delirantes,
eu achei que livro de história pudesse se tornar um best-seller no Brasil, um país que lê muito pouco, né? O brasileiro lê em média menos de 2 exemplares per capita por ano. Isso é muito pouco comparado, por exemplo, com a Espanha, com a Itália, onde se lê 9, 10 exemplares por ano. Índice também do Chile, da Argentina. Ou seja, num país em que se lê muito pouco, de repente eu me surpreendo com uma repercussão inesperada de um livro sobre a história do Brasil. Uma repercussão tão grande que 8 meses depois do lançamento do livro, eu criei coragem e pedi demissão do meu emprego para virar escritor. E desde então eu estou na estrada, pesquisando, indo ao encontro dos leitores, aprendendo muito, descobrindo novas possibilidades de narrar e interpretar a história do Brasil. Às vezes as pessoas, aliás, agora há pouco o Wellington Farias me perguntou: você é mais historiador ou jornalista? Eu falei: eu sou jornalista, eu faço questão de delimitar essa fronteira. O meu trabalho, às vezes as pessoas me perguntam também: você mudou de profissão? Não, eu mudei de formato. Até então eu fazia reportagem para jornal, para revista, e agora eu faço livro-reportagem. Portanto, o meu olhar sobre a história do Brasil é um olhar de um jornalista. O jornalista tem uma tarefa importante nesse mundo, que é ampliar o conhecimento, o acesso das pessoas à cultura, à informação. O jornalismo é fundamental numa sociedade democrática, porque uma sociedade que não está bem informada também tem dificuldade de tomar decisões importantes a respeito do seu próprio futuro. A informação é uma ferramenta fundamental na construção de uma sociedade democrática. Então eu mudei de formato, eu faço livros-reportagens. Mas eu acho também que nós enfrentamos hoje no Brasil, em todas as disciplinas na área de educação, um desafio de linguagem. Nós éramos, e continuamos a ser até pouco tempo, um país de analfabetos, um país com baixíssima escolaridade, com índice de leitura muito baixo. Então a literatura, os livros de história, os livros de economia, os livros de psicologia, de medicina, os livros de literatura eram todos voltados para uma elite muito pequenininha, que lia, que tinha condições, tinha poder aquisitivo, tinha informação, escolaridade, capacidade de leitura. E aí o Brasil começa a mudar. Eu acho que não é mérito de nenhum partido, de nenhum governo em particular, mas o fato é que o Brasil lentamente, muito mais lentamente do que nós gostaríamos, vem se transformando nesses últimos 30 e poucos anos de exercício de democracia. Então eu acho que hoje uma tarefa fundamental de todos nós, jornalistas, escritores, historiadores, os formadores de opinião, os produtores de conhecimento, os educadores, é tornar o conhecimento mais acessível a um público mais amplo, a um público não habituado a ler, a um público não habituado a estudar as disciplinas que nós dominamos dentro do ambiente acadêmico. E eu acho que o jornalista tem essa função de decodificador de linguagem. O jornalista, quando vai fazer uma matéria sobre astronomia, ou sobre medicina, ou sobre psicologia, ou sobre educação, ou sobre marketing, ele tem essa responsabilidade de transformar uma linguagem técnica, intracorporis, dominada por um grupo de especialistas, decodificar essa linguagem para torná-la acessível a um público mais amplo, um público mais leigo. E é o que eu procuro fazer no estudo da história do Brasil. Portanto, o que eu gostaria de ser é um abridor de portas. Eu gostaria que as pessoas, ao ler os meus livros, numa linguagem mais fácil, mais simples, didática, inteligível, fácil de entender, se interessassem de tal forma pelo assunto que depois criassem coragem de ler obras mais profundas, mais densas, como Raízes do Brasil, do nosso Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande de Senzala, inúmeras, Caio Prado Júnior. Mas eu acho que se nós tentarmos fazer o oposto, obrigar um estudante, um adolescente, uma pessoa mais leiga a se interessar por história do Brasil, começando pela literatura acadêmica, talvez o desafio seja maior. Mas eu entendo também que o desafio do jornalista não é apenas de linguagem. O maior desafio
é ampliar o acesso ao conhecimento sem desqualificar o conteúdo, sem ficar só na superfície, sem que o seu livro, a sua reportagem, seja apenas um mero almanaque de curiosidades. E esse é o grande desafio. Se vocês imaginarem a audiência que está lá fora, com uma grande pirâmide, quanto mais próximo do topo, mais qualificado é o conteúdo e menor é a audiência. São os livros de alta literatura, os livros de grande densidade acadêmica, que tem poucos leitores, mas um conteúdo muito denso, muito forte. Quanto mais próximo da base, maior é a audiência e mais banal é o conteúdo. Que são os programas, por exemplo, populares, policiais da televisão aberta, do rádio. O nosso desafio é migrar nessa pirâmide do topo em direção à base, sem desqualificar o conteúdo, mantendo a qualidade, dando uma contribuição importante para a área de educação, para a formação de cidadania, de conscientização, de espírito e pensamento crítico no Brasil. Então acho que esse é o nosso grande desafio. E eu julgo, pela reação dos leitores até agora, que o desafio é digno de ser enfrentado. Não é que as pessoas não se interessem por história do Brasil, elas querem. Aliás, às vezes eu vejo até que as pessoas se comportam em relação à história do Brasil como nós nos relacionamos com o futebol. Temos aqui o nosso colega flamenguista hoje, vestido com a camisa do Flamengo. Eu também sou flamenguista. Parabéns. Mas assim, às vezes a gente fica muito como se a história do Brasil fosse uma questão de opinião, né? Eu acho isso e tal, mas existe uma relação apaixonada pela história do Brasil. As pessoas querem entender mais que país é esse. Porque nós não estudamos história do Brasil apenas com viés de entretenimento, para saber sobre o Dom João, que comia quantidades monumentais de franguinhos passados na manteiga, que ele carregava na algibeira da casaca, ou tinha medo de caranguejos e trovões, era muito gordo, não tomava banho. Claro que o Brasil tem personagens muito interessantes, muito pitorescos, histórias muito que são quase próximas do entretenimento, da literatura de ficção. Mas nós estudamos história do Brasil por uma outra razão. A história tem uma função social muito bem definida, que é a de construção de identidade. Nós olhamos para o passado para tentar entender quem nós somos hoje. Uma sociedade que não estuda história simplesmente não consegue entender a si mesma, a si própria, porque desconhece as raízes, desconhece a jornada que nos trouxe até aqui. E essa construção de identidade, ela é muito interessante, ela é fascinante, porque às vezes ela nem sempre está calcada em personagens e acontecimentos em fatos reais. Às vezes é uma identidade mitológica, ou seja, a maneira como nós olhamos o passado altera o passado. Nós projetamos no passado valores, convicções, desejos, dificuldades do presente. Então nós vamos às vezes construindo uma identidade mais imaginária do que real. A identidade que nós gostaríamos de ter sido, e não do que nós realmente fomos. A identidade do que nós gostaríamos de ser hoje, e não do que nós realmente somos. E também a identidade do que nós gostaríamos de ser no futuro. Portanto, há uma construção de uma história do futuro, né? A história não diz respeito apenas ao passado, ao presente. Existe uma construção do futuro em andamento. E aí é muito importante observar que nessa construção mitológica e imaginária, nós fomos também desenvolvendo mitos a nosso próprio respeito, a respeito de nós mesmos. E o Brasil é repleto de mitos. Então eu acho que no momento de construção democrática, em que todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção do futuro pela primeira vez, é muito importante que o Brasil confronte os seus mitos. Eu vou citar alguns deles. No passado nos venderam a ideia de que nós seríamos um povo honesto, pacífico, ordeiro, trabalhador, cordial.
E aí você observa as estatísticas hoje que mostram que das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estão no Brasil. O índice de corrupção é altíssimo. O Brasil lidera os rankings internacionais de corrupção. O Estado é absolutamente ineficiente. O gigante adormecido que uma hora ia acordar, ia surpreender o mundo, demora a acordar, não acontece, vai perdendo oportunidades atrás de oportunidades. E aí nós perguntamos, mas que país é esse? O que realmente nós somos? Então eu diria que o Brasil da democracia é como se ele estivesse nu diante do espelho, contemplando a si mesmo e se perguntando, quem sou eu? E agora, como é que eu caminho em direção ao futuro com esses mitos quebrados? E um dos mitos mais importantes a respeito do Brasil diz respeito exatamente à história da escravidão. O Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, isso dá 40% do total de escravizados que embarcaram na África em direção à América, um total de 12 milhões e meio. Foi o país que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro, com a Lei Áurea, com a Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último a acabar com a escravidão formal, com a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Mas os nossos grandes abolicionistas do século XIX, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio, Eusébio de Queiroz, André Rebouças, diziam que não bastava fazer a abolição formal, era preciso fazer uma segunda abolição. Como? Dando terra, trabalho, educação, oportunidades, status de cidadania, direitos iguais aos nossos escravos, aos nossos ex-escravos e os seus descendentes. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil abandonou a sua população afrodescendente à própria sorte. Portanto, o Brasil não fez, não executou, não concretizou o projeto de Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco dizia isso, não basta acabar com a escravidão, é preciso também enfrentar o legado da escravidão. Segundo Joaquim Nabuco, a escravidão havia corrompido, e essa é uma expressão dele, entre aspas, havia corrompido toda a maneira como a sociedade brasileira poderia ter se organizado. Criou a ideia de que um grupo de seres humanos é superior ao outro, tem o direito de comprar, vender, usar como garantia de empréstimo bancário, dar como herança, registrar em cartório, ou seja, como mercadoria. Foi isso que nós fizemos com os nossos escravizados durante 350 anos, ou mais que isso. Então criou essa ideia de que um grupo social é superior ao outro, que o outro merece ser explorado, desprezado, explorado até na sua sexualidade, a sua reprodução não lhe pertence, porque a reprodução do escravo era uma prerrogativa do seu senhor. Mas segundo o Joaquim Nabuco e também o Sérgio Buarque de Holanda, que elabora muito isso, a escravidão, por exemplo, deturpou a maneira como nós vemos até hoje o trabalho. O trabalho no Brasil é visto como algo indigno, porque quem trabalhava era o escravo. Isso aparece, por exemplo, nas iconografias de Debré, de Lugendas, em que a família vai à missa, família branca, no Brasil do século XIX, ou vai a um concerto, e atrás vão os escravos, carregando um guarda-chuva, um livro, um objeto pessoal, porque essa simples tarefa de carregar uma sombrinha, um guarda-chuva, era indigno, quem trabalhava era o outro. Isso deturpou a maneira como nós vemos o trabalho até hoje.